Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Desde já deixe o curtir aqui embaixo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa, uma vez mais, receber notificações para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. E não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todos os conteúdos que serão produzidos para o seu crescimento neste canal. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo específico que traz toda a apresentação da lição. Fique conosco até o final e vamos para a aula. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Hoje nós estaremos em mais uma aula de suma importância para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Hoje nós estaremos estudando de forma sistemática a lição de número 6, com a temática A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Gênesis capítulo de número 2, versículo 15. A verdade prática, uma síntese básica da lição. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 4, versículo de número 7 ao 12. Havia, pois, de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quiliom e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, os anciões disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Éfrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nessa lição, apresentaremos um mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Somos sabedores que nós vivemos uma sociedade que se aplica ao relativismo moderno, aonde o homem já não se tem mais como padrão em relação à sua própria família. Somos sabedores que o movimento feminista tenta, a todo custo, descaracterizar o papel do homem na sociedade. Mas é importante que se diga que no plano divino, o homem e a mulher, eles não são oponentes. Nós vamos aprender no tópico de número 1, a masculinidade bíblica. Dentro desse contexto, a criação divina do ser humano, características da masculinidade, a liderança da masculinidade, ou a liderança masculina. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus, na terra e no mar, conforme o texto de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 também, a Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, conforme o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados. No modo geral, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie, conforme o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 21, 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado o que nós chamamos dentro da teologia a coroa da criação. Característica da masculinidade bíblica, é importante que se diga. As escrituras revelam o conjunto de características do papel do homem na história, bem como, segundo a sua constituição biológica, isso é ciência. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Quando eu falo ciência, o sentido biológico da palavra, biovida, lógica, esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino: cultivar e guardar. Significa que as duas funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. O homem deve ser provedor e protetor, segundo o contexto bíblico. É uma questão da natureza do ser humano, o homem em si mesmo. Então, isso, na verdade, não é uma construção social, é algo que está ligado ao indivíduo desde a sua própria concepção. É importante que se diga que, nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Aos Efésios capítulo 5, versículo 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem honrar a mulher com toda a dignidade, conforme o apóstolo Pedro declara em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. É de suma importância que se diga que a masculinidade bíblica ela trata a respeito do prover e do proteger. Terceiro, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Importante dizer que Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. O homem, de fato, ele sacrifica-se o seu tempo, a sua vida, para o bem-estar da sua esposa e dos seus filhos. É bíblico, é honroso. Nesse sentido, no exercício da liderança masculina, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Contrariando o pensamento feminista, que diz que a Bíblia é machista, na realidade a Bíblia ela traz a proteção especial para a mulher, conforme o contexto bíblico declara. A erosão da masculinidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Uma grande falácia, pelo fato de que a biologia, que é a ciência comprovada, determina.
Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Mas Paulo já havia ratificado isso em Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 27. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. O que nós estamos vendo é uma inversão de valores. As crianças, em especial os adolescentes, estão vivendo uma crise identitária, não pelo pensamento próprio, pela doutrinação neomarxista que estão sofrendo pela grande parte da mídia e pelos professores de viés marxista. É importante que tenhamos em mente que a Bíblia é saudável para o crescimento e desenvolvimento de todas as etapas do ser humano enquanto o indivíduo. Responsabilidade negligenciada em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago capítulo 1, versículo 8 declara: uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcios. É importante que se diga que a responsabilidade do homem não pode ser negligenciada ou terceirizada. Por isso, nós vemos uma grande parcela que tem dificuldade de ter um relacionamento de fato duradouro e próspero. Temos aqui os efeitos desse comportamento que resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e até, infelizmente, divórcio. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia, que é a bagunça generalizada. No período do profeta Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra de Israel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência, conforme o texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 2 ao 3. Se puder, leia. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter essa situação. Ezequiel 22, versículo 30, o texto clássico. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Homens que não negligenciam o seu fator predominante bíblico-biológico de liderança. Quando eu falo liderança, não é subjugar, mas é liderar, estar à frente, consequentemente ser o provedor e o protetor. 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. O Boaz é um modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, conforme o texto de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. É o contexto bíblico que nos expressa ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sua sogra. Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura e protegeu-a para não ser molestada. Alimentou, ordenou que fosse favorecida na colheita,
Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, conforme o texto de Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 ao 6, e Ruth, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões da cidade. Na audiência, ele explicou que as terras estavam à venda e que aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou a Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ou seja, ele assumiu a responsabilidade de prover e ser o protetor da família que estava em risco. A masculinidade bíblica expressa a sua generosidade, responsabilidade e amabilidade. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Ruth, capítulo 4, versículo 22, conforme o texto de Mateus, capítulo 1, versículos 5, 6 e 16. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Que o Senhor Deus possa levantar homens valentes neste período do relativismo moderno, nessa geração, nessa sociedade líquida, para ter valores sólidos, para resgatar valores sólidos. Conclusão. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade, exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Deus te abençoe de uma maneira especial. Curta, comente esta aula aqui embaixo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe. Lehitraut. Que maravilha, chegamos ao final de mais uma aula de extrema edificação bíblica. Desde já deixe seu curtir aqui embaixo, seu comentário e compartilhe essa aula com no mínimo 5 pessoas. Eu vou deixar um presente aqui na descrição para você, que certamente servirá de enriquecimento bíblico e teológico. Deus te abençoe, até a próxima aula, querendo Deus, Lehitraut.